Não cobiçar as coisas alheias. No coração da lei de Deus, ecoa um mandamento que, à primeira vista, pode parecer apenas uma recomendação moral simples: não cobiçarás. Contudo, no contexto da fé católica, este mandamento revela uma profundidade espiritual, que toca as raízes mais íntimas da alma humana. Não se trata apenas de evitar o desejo pelo que pertence ao outro, mas de ordenar o coração, segundo a vontade de Deus. A cobiça nasce no interior. Antes de se tornar uma atitude, ela é um pensamento. Antes de ser um gesto, ela é uma inclinação. Por isso, o ensinamento da Igreja, à luz do Decálogo apresentado no livro do Êxodo, e reafirmado por Cristo no Evangelho, não se limita ao comportamento externo. Jesus nos recorda que é do coração que procedem as intenções. Assim, não cobiçar é permitir que o Espírito Santo purifique as nossas motivações mais profundas. Vivemos em uma cultura marcada pela comparação constante. As redes sociais, os padrões de sucesso, as conquistas exibidas, tudo parece nos convidar a medir a nossa vida pela régua do outro. A cobiça, nesse cenário, torna-se sutil. Desejamos o ministério que não é nosso, o reconhecimento que não nos foi dado, a família que parece perfeita, os bens que simbolizam os nossos status. No entanto, a espiritualidade católica nos ensina que cada pessoa recebe de Deus uma vocação única, uma missão irrepetível. Cobiçar é, em última análise, desconfiar da providência divina. É olhar para a própria história e dizer, ainda que silenciosamente, o que Deus me deu não é suficiente. Mas a fé nos convida ao caminho oposto, a confiança. O Senhor conhece as nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos. Ele distribui os dons com toda a sabedoria e o amor, chamando-nos a administrar com fidelidade aquilo que recebemos. O pecado da cobiça também fere a caridade. Quando desejamos o que é do outro, deixamos de nos alegrar com as suas bênçãos. A inveja se infiltra e corrói a fraternidade. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a viver a comunhão. São Paulo nos exorta a chorar com os que choram, e a nos alegrar com os que se alegram. A cobiça rompe essa harmonia, pois transforma o irmão em rival. A tradição católica sempre valorizou a virtude da pobreza de espírito. Não se trata necessariamente da ausência de bens materiais, mas da liberdade interior diante deles. O coração desapegado é capaz de agradecer pelo que possui e de reconhecer que tudo é um dom. Quando compreendemos que nada nos pertence de forma absoluta, pois tudo vem de Deus, a cobiça perde o espaço. Além disso, não cobiçar é também um ato de justiça. Respeitar o que pertence ao outro é reconhecer a sua dignidade e os seus direitos. A doutrina social da Igreja recorda que a propriedade privada tem uma função social, mas também é legítima. Desrespeitá-la, ainda que no desejo desordenado, já é uma desarmonia interior que pode abrir as portas para outras faltas.
A cura da cobiça passa pela gratidão. Quem aprende a agradecer diariamente, transforma o olhar. Em vez de fixar-se no que falta, passa a contemplar o que já recebeu. A Eucaristia, cujo nome significa ação de graças, é a escola suprema desse aprendizado. Ao participar da Santa Missa, somos convidados a reconhecer que o maior tesouro não é material, mas espiritual. O próprio Cristo que se entrega por nós. Não cobiçar as coisas alheias é, portanto, um exercício constante de conversão. É vigiar os pensamentos, educar os desejos e confiar na providência. É escolher a alegria da comunhão, em vez da competição silenciosa. É aceitar que Deus escreve a nossa história, com uma sabedoria infinita, mesmo quando não compreendemos todos os caminhos. Quando o coração se ordena segundo o amor, a cobiça dá lugar à generosidade. Em vez de desejar o que é do outro, passamos a desejar o bem do outro. Em vez de comparar, aprendemos a servir. E assim, pouco a pouco, tornamo-nos livres, livres para amar, livres para agradecer, livres para viver a plenitude que só Deus pode oferecer. Que o Espírito Santo nos conceda um coração puro, capaz de confiar, de alegrar-se com as bênçãos alheias, e de reconhecer que, em Cristo, já possuímos o que é essencial. Pois quem encontra Deus como seu maior bem, já não precisa cobiçar mais nada. Albert Apolinário. Queridos membros do canal, pensamentos que a vida nos descreve. Há pensamentos que não nascem do barulho do mundo, mas do silêncio, onde Deus fala ao coração. A vida, quando observada com os olhos da fé, deixa de ser apenas uma sucessão de dias, e passa a ser uma grande catequese viva, onde cada dor ensina, cada alegria agradece, e cada espera fortalece a esperança. É nesse caminho, muitas vezes simples e escondido, que o Senhor nos educa, nos corrige e nos ama. Vivemos os tempos em que a pressa rouba a profundidade, e as distrações afastam o essencial. Por isso, parar para refletir à luz da doutrina da Igreja é um verdadeiro ato de coragem espiritual. Pensar a vida com Cristo não é fugir da realidade, mas encará-la com mais verdade. A fé católica não nos promete a ausência de cruz, mas nos garante o sentido para carregá-la. E quando compreendemos isso, a vida já não pesa da mesma forma. O canal Pensamentos que a Vida nos Descreve nasce exatamente com esse propósito, de ser um espaço de reflexão, de formação e de fortalecimento da fé católica, acessível a toda a família. Aqui, cada palavra busca estar em comunhão com os ensinamentos da Igreja, respeitando a sua doutrina, a sua tradição e a sua missão evangelizadora. Não falamos de uma fé superficial, mas de uma fé vivida, pensada e rezada no nosso cotidiano. Este é um canal para os pais, os filhos, os jovens, os idosos, para quem está firme na caminhada, e também para quem, em algum momento, se sente cansado ou confuso. Um lugar onde a vida é interpretada à luz do Evangelho, onde as situações comuns do dia a dia
encontram a resposta na Palavra de Deus, no magistério da Igreja e no exemplo dos santos. Refletir é permitir que Deus organize aquilo que o mundo confunde. É deixar que a verdade ilumine as decisões, que o amor cure as feridas e que a esperança renove as forças. Cada reflexão aqui partilhada é um convite à conversão diária, ao crescimento espiritual e ao reencontro com o essencial, Cristo no centro de tudo. Se este conteúdo toca o seu coração, nós te convidamos a fazer parte dessa missão. Inscreva-se em nosso canal Pensamentos que a Vida nos Descreve. Deixe o seu like, escreva um comentário. A sua participação fortalece este nosso trabalho e ajuda a nossa mensagem a alcançar mais famílias. Compartilhe com os seus amigos, grupos e comunidades. Evangelizar também é divulgar aquilo que edifica. Que este canal seja um instrumento nas mãos de Deus para semear a fé, a esperança e o amor. Que cada pensamento aqui descrito seja um passo a mais no caminho da santidade. Sejam bem-vindos. Caminhemos juntos, como igreja, como família, como filhos amados de Deus. Um grande e forte abraço a todos vocês. Canal Pensamentos que a Vida nos Descreve.